bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Vamos agora falar sobre conceito de espécie. Mas antes disso, dá meu like, minha gente. Vai lá no canal, dá meu like, por favor. Vamos retornar agora a as 5 teorias da evolução. Qual eram elas? Teoria 1. A própria noção de que a evolução ocorre, ou seja, que os seres vivos se transformam ao longo do tempo, por descendência com modificação. Ocorre ao nível das populações e se a gente der tempo suficiente, uma espécie dá origem a uma ou mais espécies. Teoria 2. Os seres vivos compartilham ancestrais comuns, também conhecida como teoria da descendência comum ou da ancestralidade comum. O que isso significa? Que 2 ou mais espécies são originárias de uma espécie ancestral. Teoria 3. A variação dentro da espécie origina diferenças entre espécies. A teoria 4. A evolução é gradual. O que isso significa? Que uma espécie não surge do nada. Ela vai surgir por meio de acúmulos graduais, aos poucos, ao longo do tempo, de pequenas modificações na espécie ancestral. Teoria 5. A seleção natural é um mecanismo subjacente à teoria evolutiva. O que isso significa? Que a variação, que a sobrevivência, quase não sai. A sobrevivência e a reprodução diferencial de diferentes variantes genéticas já presentes numa espécie leva à evolução. O que é seleção natural? Sobrevivência e reprodução diferencial de diferentes variantes genéticas dentro de uma mesma espécie. Observe, espécie. A gente falou espécie tantas vezes. E vocês vão falar espécies tantas vezes ao longo do curso que a gente precisa definir espécie. Tá? Então, lembrando lá dos primeiros conteúdos, qualquer pesquisador precisa definir os seus conceitos. Para quê? Para delimitar o seu domínio e para que a sua teoria funcione com clareza. Para que as pessoas consigam entender a sua teoria, você precisa definir os seus conceitos. E se a gente está falando tantas vezes de espécie, a gente precisa definir espécie. Tá? Então, o que é espécie? Você já deve ter ouvido várias vezes essa palavra espécie. Tá? Desde que começou a biologia, desde que começou essa aula várias vezes. Mas antes, já ouviram falar espécie humana? O que diferencia? O que nos torna uma espécie? O que torna o cachorro, canes familiares, uma espécie? Diferente da espécie Catus felis. Eu acho que é Catus felis. O que é que torna nós, espécie humana, diferente da espécie gorila? O que é a espécie? É disso que a gente vai falar agora. A gente precisa definir espécie antes de começar os nossos estudos, as nossas pesquisas em qualquer área da biologia. Tá? Existem mais de 20 definições de espécie diferentes. Existem mais de 20. O que diferencia elas? Diferenciam na aplicabilidade, prática ou operabilidade, a facilidade de trabalhar com aquele conceito, com aquela definição de espécie. E também no conteúdo teórico. Então, assim, a depender da teoria, a definição de espécie pode variar. Então, assim, a definição de espécie vai depender do paradigma do pesquisador. Tá? Que é o conjunto de teorias,
crenças, modelos, leis, métodos que norteiam uma pesquisa de um determinado pesquisador ou pesquisadora, tá? Quanto ao tempo, a gente costuma classificar os conceitos, ou melhor dizendo, as definições, tá, de espécie em verticais ou horizontais. Então, olhando aquela árvore, tá? Olhando aquela árvore filogenética, vamos lembrar o que é aquela árvore filogenética? Então, aqui ó, é uma das poucas figuras que tem, né? É a ideia da ancestralidade, que tem no livro de... É a ideia da ancestralidade comum, ou, né, da descendência comum. Então, eu tenho aqui, ó, espécie, vamos dizer assim, né, espécie 1, num tempo, há muito tempo atrás, foi, né, se modificando ao longo do tempo, deu origem à espécie 2. Um exemplo, né? Essa espécie 2 deu origem à espécie 3 e à espécie 4, e a espécie 4, por sua vez, deu origem à espécie 5, tá? E a espécie 6. Pronto. Então, né, ao longo do tempo, hoje nós teríamos o quê? Espécie 5, 6 e espécie 3, sendo que a espécie 4, 2 e 1 se extinguiram. Então, o conceito vertical, ele define as espécies ao longo do tempo. E o conceito horizontal vai definir a espécie, ó, num dado momento. Tá? O que isso significa, Jaque? No conceito horizontal, a gente quer saber quais indivíduos pertencem a quais espécies no determinado tempo. Tá? Então, aqui hoje, quais indivíduos pertencem a quais espécies? Quais indivíduos pertencem à espécie 5, quais pertencem à espécie 6 e quais pertencem à espécie 3? Tá? Já os conceitos verticais define quais indivíduos pertencem a quais espécies o tempo todo. Então, ao longo da história evolutiva dessas espécies, quais indivíduos pertencem à espécie 1, a 2, a 4, a 5, né? Qual a história evolutiva dessas espécies? Então, é isso aqui, o conceito vertical leva em conta a história evolutiva das espécies e suas relações de parentesco. Lembra que espécies 1 é a espécie dá origem a 2, a 3, a 4, né? A espécie 1 deu origem à espécie 5, 6 e 3. Então, em algum momento da história, 5, 6 e 3 tiveram um ancestral comum, que é a espécie, tanto a espécie 2 como a espécie 1, tá bom? Então, assim, ó, os conceitos evolutivos, os conceitos verticais, desculpa, a gente chama de conceitos evolutivos e filogenéticos. Que diacho é isso, filogenético? Calma. Em organização da diversidade biológica, a gente vai ver esses conceitos, esse conceito aí de relações filogenéticas, tá bom? Mas tem a ver com relações de parentesco. E os conceitos horizontais mais famosos são esses três aqui, ó. Conceito fenético, conceito ecológico e conceito biológico. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver cada um desses conceitos, tá bom? Até mais!